Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Irmãos, aqui neste texto, Tiago está continuando um assunto que ele já mencionou algumas vezes anteriormente. Tiago vai falar que nós precisamos estar prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. No capítulo 1 também, versículo 26, ele afirma que quem não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Tiago, no capítulo 2, versículo 12, ele também exorta a falar como crentes que terão um encontro com Jesus no tribunal de Cristo. Tiago, ele vai falar aqui para nós, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, os que ensinam a palavra de Deus serão cobrados com maior rigor. Então, eu cresci ouvindo dos meus pastores o seguinte, para você pregar, se Deus te chamou para ser um pregador, você não pode pregar apenas aquilo que você conhece. E de fato, o pregador ele tem que buscar almejar conhecimento. Seminário não forma pastores, irmãos. Seminário nos ajuda a crescer em conhecimento para nós servirmos mais ao Senhor. Forma teólogos, forma professores. Mas para ser pastor, não pode haver apenas o conhecimento, tem que ter vida também. Amém, irmãos? Eu ouvi dos meus pastores, né? Quando pregar, o pregador precisa viver o que prega e pregar o que vive também. Amém, irmãos? Isso é uma verdade, isso é coerência, isso traz credibilidade e isso é muito importante. No versículo 8 ele diz, mas nenhum homem pode domar a sua língua. Parece que ele entra em contradição, mas ele não está entrando, irmãos. Na verdade, a maturidade cristã não é produzida pelas nossas forças, pela nossa capacidade, não. É Deus quem nos capacita. Amém, irmãos? É Deus. É Deus quem nos capacita, irmãos, para nós fazermos a obra do Senhor. É Deus quem nos capacita para nós falarmos a respeito das coisas de Deus. É Deus que traz ao coração, muitas vezes, aquilo que nós devemos falar. Quando o nosso coração está abundante da palavra de Deus, Deus, Ele usa aquilo que os nossos corações estão cheios, para que nós possamos testemunhar, testificar das grandezas de Deus. E nós, irmãos, como crentes em Cristo, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. Precisamos tomar cuidado. Tiago, ele vai usar língua como sinônimo, né? Como o representante, porque a língua é o órgão que nós usamos para falar. Não sei se você já dobrou a língua e tentou falar. Não, sim, vai sair tudo enrolado. Então a língua ela é importante no falar. E Tiago usa a língua justamente como representação daquilo que nós falamos. E nós precisamos tomar cuidado, né, irmãos? Minha esposa direto fala para mim, o problema não é o que falamos, muitas vezes, é a maneira com que falamos. Então é importante a gente tomar cuidado. E a fim de deixar clara a importância de ser controlado o falar e de mostrar as consequências sérias das nossas palavras, Tiago apresenta 6 figuras nesse texto para descrever a língua. Ele vai falar sobre o freio, o leme, o fogo, animal venenoso, uma fonte e árvores. Ele usa essas 6 figuras para descrever, para falar sobre a língua.
E nós podemos dividir essas 6 figuras em 3 categorias. E é isso que nós vamos estar fazendo hoje à noite. Quais são essas categorias? A primeira categoria que Tiago usa para mostrar que a língua, que o nosso falar, é o freio e o leme. E ele vai dizer que, através desse freio e do leme, que aquilo que nós falamos tem o poder de dirigir. O poder de dirigir. Eu creio que a maioria dos irmãos já andaram de cavalo, pelo menos já viram pessoas andar de cavalo. E esse controle do cavalo só é possível por causa de um utensílio, de uma ferramenta, o freio. Se você montar num cavalo sem o freio, pode ser até perigoso. Mas através do freio, o freio é aquilo que põe na boca do cavalo. E aí você segura quando você está andando nele. Mas, irmãos, o freio, ele é muito importante. Mesmo ele sendo algo pequeno, um instrumento pequeno, se comparado ao tamanho do cavalo, através dele você pode dirigir o cavalo para onde você quiser. Tiago, além de usar o freio, ele vai usar o leme como ilustração. E é interessante que apenas um homem, um capitão, ele tem o poder ali nas suas mãos de levar aquele navio para onde ele quiser. E a ferramenta dele é o leme. Tiago usa esses 2 exemplos para mostrar, irmãos, o poder de direção que o nosso falar tem. E esta é uma das razões pelas quais nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Cada crente deve usar a sua língua para conduzir pessoas, para conduzir povos, para conduzir gentes para o bem. Amém, irmãos? E a melhor maneira disto fazer é levando pessoas, levando almas até Jesus Cristo. E nós podemos fazer isso, nós temos esse poder dado pelo Senhor, através do Espírito Santo, de através do nosso falar, nós conduzirmos pessoas até Jesus Cristo. Nós não fazemos a diferença quando estamos calados, ou quando perdemos tempo em falando coisas que não vão produzir edificação. Mas nós, como crentes em Cristo, temos esse grande privilégio e grande responsabilidade de conduzir almas até Jesus Cristo. É uma capacidade, um poder dado por Deus para nós, e nós podemos fazer isso. Através da língua, do que falamos, podemos conduzir pessoas até Jesus. Romanos 10,14 diz: como, pois, ouvirão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Se nós queremos ver pessoas se rendendo a Cristo, se nós queremos ver a igreja do Senhor Jesus Cristo cheia de pessoas novas convertidas, transformadas, isso vai ser resultado, irmãos, do falar. Isso vai ser resultado, irmão, do testemunhar, de falarmos de Jesus, de conduzirmos pessoas até o Senhor Jesus Cristo. Use o seu falar para conduzir almas para o céu, para mostrar ao mundo o caminho para o reino celestial. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, irmãos? A segunda categoria que Tiago tenta nos mostrar aqui é a categoria que mostra o poder destrutivo da língua. E ele, para mostrar esse poder de destruir da língua, ele usa 2 figuras, o fogo e o veneno. Ele vai dizer nos versículos 5 a 8, acompanhe comigo aí. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha, de veneno mortal. Nós podemos ver aqui que ele usa a ilustração do fogo. Queimadas, elas são resultado, muitas vezes, de pequenas
Pequenos objetos, como por exemplo a bituca de um cigarro. A brasa da bituca de um cigarro, por mais pequena que ela seja, por mais insignificante que ela seja, Beto, ela pode incendiar grandes florestas e, por que não dizer, grandes cidades também. Então, irmãos, tudo isso aqui para falar sobre incêndios que destroem. Mas Tiago também usa outra figura, a figura de veneno mortal. Olha aí para vocês verem no versículo 8. Um mal que não pode refrear e está cheio de peçonha mortal, de veneno mortal. Aqui no Brasil, irmãos, nós temos várias espécies de serpentes, várias espécies de cobra. E entre as mais venenosas está, alguém sabe qual é a cobra mais venenosa do Brasil? Coral. Coral verdadeira. É a mais venenosa. Ela não é a mais perigosa porque ela tem menos quantidade. Então, pela quantidade, a jararaca, ela é a mais perigosa, porque ela tem muita quantidade. Mas em potência de veneno, a coral verdadeira é a mais perigosa. Irmãos, uma pequena dose do veneno da coral, ela pode provocar dupla visão, tonturas, dores musculares, insuficiência respiratória e até mesmo levar à morte. Uma pequena quantidade, pensa só, uma picadinha, milésimos de segundo acontece a picada. Aquela quantidade de veneno, se você não tomar o soro a tempo, ela pode tirar a vida. Irmãos, Tiago usa o fogo e o veneno para mostrar o poder destrutivo das palavras. Palavras faladas sem pensarmos podem destruir. Nós temos um grande poder, nós podemos abençoar pessoas pelo que nós falamos, mas nós também podemos destruir vidas pelo que nós falamos. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras mal faladas podem incendiar relacionamentos familiares, podem incinerar casamentos e destruir amizades. Palavras faladas sem pensar. Palavras faladas insensatamente podem causar traumas, feridas profundas no coração das pessoas. E isso nos mostra, irmãos, que palavras mal faladas podem destruir vidas. Dentro do casamento, o casal precisa tomar muito cuidado com o que fala, porque o que você falar pode trazer danos terríveis para o seu relacionamento. E não só no casamento, mas para todos os nossos relacionamentos. Se você não tem nada para falar, fique em silêncio. Provérbios, capítulo 17, 28 diz: o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. O que Provérbios está dizendo aqui para nós é que mesmo a pessoa sem sabedoria, mesmo a pessoa que seja um tolo no falar, quando ele se cala, ele está agindo como um sábio. Então, irmãos, se não tem nada para falar, antes ficar em silêncio. Amém, irmãos? As palavras mal faladas podem causar feridas, causar dor, destruir vidas, famílias, relacionamentos e até mesmo igrejas. Tomem cuidado, irmãos. E palavras mal faladas são como penas ao vento, jogadas de um alto prédio ou de uma montanha. Você não vai conseguir recolhê-los novamente. Falou, não volta mais. Uma vez falado, não tem como você pegar de volta. Então, irmãos, tomem cuidado com o que você fala, porque a palavra pode destruir. E os efeitos destrutivos das palavras podem ser piores do que das nossas ações. Então, tomem cuidado com o que você fala. Em terceiro e último lugar, a terceira e última categoria que Tiago nos mostra é aquela
que ele usa a fonte e a árvore para descrever o poder de deleitar que a palavra tem, de produzir deleite na vida das pessoas. Ele vai falar sobre fonte de água e árvores frutíferas no texto. Veja comigo o versículo 9 a 12. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas e videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Se de fato nós somos salvos em Cristo, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos entender que Jesus Cristo nos salvou para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos para ser uma bênção um para os outros, para edificar vidas. Quando nós começamos a agir na carne, nós vamos começar a ter atitudes danosas, atitudes destrutivas. Mas nós, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos mortificar a nossa velha natureza para que nós possamos ser controlados pelo Espírito Santo, para que nós sejamos uma bênção um para os outros. E assim, tomando cuidado com o que nós falamos, nós iremos ser uma bênção para os amados irmãos. Nós seremos uma bênção uns para os outros. Nós iremos edificar a vida dos outros. As pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver Jesus Cristo em nossas vidas, porque nós vamos ser instrumentos para abençoar a vida delas através da palavra de Deus. Então, o que Tiago está fazendo aqui, irmãos, é dizendo: se você é um salvo em Cristo, tome cuidado, seja zeloso no que você for falar. De preferência, faça o que o apóstolo Pedro diz para você fazer. E o que aí? E o que ele manda? Tudo que você falar, fale segundo a palavra de Deus. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Aí você não erra. E tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que quando morrer tem que ser 2 caixão mesmo. Não tem jeito não. Um para ela e outro para a língua. Quer alimentar bem o seu coração, irmãos? É através da palavra de Deus. Amém, irmãos? E quanto mais da palavra eu tenho, mais eu quero compartilhar dela. Mais eu quero ser uma bênção. E eu vou dizer para os irmãos, não tem alegria maior do que você ajudar pessoas com a palavra de Deus. Não tem alegria maior do que você conduzir pessoas a Jesus Cristo. Não há alegria maior do que você ajudar pessoas novas convertidas a crescer no conhecimento de Jesus. É prazeroso demais ver o amor das pessoas crescendo por Jesus. Não por você, por Jesus. E quanto mais nós amarmos Jesus, nós vamos amar aquilo que Jesus ama. Amém, irmãos? Não abre a boca para falar coisas indevidas, torpes, coisas que não edificam. Mostre através das suas palavras que Jesus Cristo transformou o seu coração. Se você é salvo, tome cuidado com o que você fala. Não seja incoerente no falar. O seu coração, por causa de Jesus, é uma fonte de águas vivas. Então deixe jorrar do seu coração essa água viva para abençoar vidas. Mas nisso tudo, irmãos, quem vai ser mais abençoado é você. Deus está trabalhando em nossas vidas, irmãos, para nos levar à maturidade cristã. E a maturidade tem que ser refletida no que nós falamos também. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos capacite para que nós possamos falar apenas palavras que edificam, apenas palavras que glorificam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome cuidado. Porque as palavras podem ser uma bênção, mas elas também podem trazer destruição. Então, como salvos em Cristo, que nós possamos nos policiar naquilo que nós falamos e procurar sempre falar a palavra de Deus,
para abençoar a vida das pessoas.